Para falar do Graph7 é necessário uma introdução teórica para mencionar um pouquinho sobre a criação e do porquê do Graph7. Então, o Graph7 faz menção a uma norma que é uma ferramenta de modelagem ou modelamento elaborada por um grupo, que é um grupo de trabalho da Associação Francesa pela Cibernética Econômica e Técnica, abreviada por AFCET. Então, esse grupo de trabalho dessa associação é o grupo de trabalho Sistemas Lógicos. Eles começaram a trabalhar no Graph7 entre 1975 e 1978. Então, a sigla AFCET do Graph7 se associa à sigla dessa associação francesa. Em 1982, eles normatizaram ou transformaram em uma norma o Graph7 para ser utilizada, ou seja, essa ferramenta foi normatizada para ser utilizada pelas indústrias e profissionais em 1982. E o objetivo dela é para formalizar a utilização dos modelos que já vinham sendo utilizados na prática pelas indústrias e pelos profissionais da área. Esse grupo de sistemas lógicos aí da Associação Francesa pela Cibernética Econômica e Técnica era composto por estudiosos e profissionais dessa área de automação e cibernética. Então, o pessoal que estudava isso, ou era dessa área aí, que utilizava isso na área, começou a verificar uma forma de trabalho ou de estudo dos modelos e de projetos também para a elaboração de sistemas de automação. E viram uma forma gráfica de se elaborar e uma metodologia para se elaborar sistemas de automação, principalmente sistemas de automação discretos. E chegaram a uma forma gráfica para se elaborar isso, e aos procedimentos também para se elaborar esse gráfico. Aí chegaram ao Graph7 e elaboraram uma ferramenta para elaborar o Graph7. Como o Graph7 ele é uma ferramenta para modelagem, para o auxílio na modelagem do sistema de automação, então ele não vai consistir em uma linguagem de programação ou em um equipamento ou um hardware normatizado para a automação industrial. Ele seria uma metodologia, uma ferramenta, digamos assim, virtual para auxílio na elaboração do sistema de automação industrial. E é uma ferramenta gráfica, por isso a denominação Graph7. Então, para isso, existem alguns softwares que auxiliam na elaboração do Graph7. Então, por exemplo, nós podemos utilizar aqui o Diagram, ou simplesmente Dia, que ele já possui o formato ou a formatação dos símbolos utilizados para o Graph7. Então, se eu entro e procuro aqui sobre o software Diagram Editor, eu entro na página dele para o download do Dia. Está aqui Dia Installer. Posso fazer o download dele. Ele é gratuito, né? Disponível aqui. E posso efetuar o download dele para Windows, Macintosh e Linux. Aguardo o download. Feito o download, eu efetuo a sua instalação.
Terminada a instalação, eu executo o Daya. Ele é um programa de edição gráfico, mas ele possui bibliotecas para símbolos gráficos em diagramas de contato e para Graphiset também. E você pode associar os dois, que os dois são associados. Porém, você deve possuir conhecimento sobre o ladder, diagrama de contatos, ou sobre blocos lógicos, diagrama de blocos lógicos. Então a gente passa aqui sobre o workbench aqui, ou a área de trabalho do Daya Diagram. E aqui eu seleciono as bibliotecas de trabalho dele, aqui do lado. Aí eu tenho as folhas das bibliotecas dele, aqui do lado. Aqui eu seleciono Graphiset e logo abaixo Ladder, diagrama de trabalho. Eu clico no Graphiset. Então eu tenho o Graphiset aqui do lado. Observando o Graphiset, eu tenho aqui passo regular, ou etapa regular, passo inicial, aqui passo de entrada de macro, de uma macrofunção ou de uma subfunção, passo da saída da macrofunção, chamada da macrofunção, subprograma, aqui a associação para uma função de uma etapa, condição, daqui a transição, aqui a ou divergente, simultânea, e aqui é o retorno do laço. Então eu pego os símbolos já existentes aqui e vou elaborando o meu Graphiset daqui para cá. Eu utilizo o Daya, escolhi o Daya Diagram para efetuar os gráficos do Graphiset, porque ele é freeware, é gratuito, ele é open source, tem um código dele aberto para desenvolvimento e possibilita também essa biblioteca dos gráficos do Graphiset para ser utilizado, e os gráficos na forma vetorial, que possibilita ser gravado em outros formatos também, e é disponível também para outros sistemas operacionais, como o Linux e o Macintosh. Apesar de ser gratuito, ele não tem uma interface assim muito amigável para se lidar, mas é possível utilizar ele gratuitamente, não é muito difícil de se lidar com ele. Para utilizar ele na forma de Graphiset, você escolhe a biblioteca dele do Graphiset, busca os símbolos gráficos aqui do lado, os padrões para o Graphiset, clica duas vezes no símbolo que você quer. Aqui, por exemplo, para iniciar um gráfico no Graphiset, você escolhe o passo inicial ou a etapa inicial que você tem, ou seja, é o quadrado com o traçado duplo, passo inicial, clica duas vezes. Ele mostra as propriedades desse gráfico ou desse quadrado inicial, do passo inicial, você dá um OK. Clica duas vezes aqui no worksheet, aonde você quer que ele se localize. Ele coloca para você o seu passo inicial, o símbolo dele, com as conexões para os outros passos também. Aí você vem e coloca ele aqui com as conexões. Essa conexão inicial aqui é para o retorno, se você tiver. Aí você pode recolher ela para cá ou colocar ela na posição em que você quiser. Eu vou deixar ela aqui porque a gente vai ter um retorno. Quer dizer, eu vou recolher ela porque o retorno dela não vai ser para cá, vai ser na outra etapa. Então eu vou recolher esses dois retornos aqui. Ela vai ter a etapa posterior a ela, para cá. Uma etapa normal seria esse quadrado normal aqui. Então ele tem a outra etapa aqui
que seria essa etapa normal, esse quadrado aqui. Então a etapa ou passo normal. Clico duas vezes também, vejo as propriedades dele da fonte que eu vou ter da numeração da etapa aqui dentro. A fonte, o tamanho dela, a cor do texto da fonte. Dou OK, faço a mesma coisa. Clico aqui. Tá? Cliquei duas vezes. Posiciono ela onde eu quero. Deixo mais ou menos alinhado com o espaçamento que eu quero aqui. E posiciono para o retorno. No caso dela, eu vou ter um retorno aqui. Então eu vou pegar esse arco orientado dela e vou deixar ele mais ou menos posicionado aqui. Eu deixo esse espaçamento aqui porque eu vou colocar as etapas as transições entre as etapas ou entre os passos. Essas transições estão aqui, ó. Vou colocar elas depois. Aqui o arco orientado, esse arco orientado aqui é a mesma coisa. Eu posiciono ele logo aqui em seguida. Aqui eu deixo esse arco orientado nessa posição aqui também. Eu vou deixar ele meio que de prontidão aqui, porque eu vou ter um retorno para cá também. O retorno é dado por esse arco aqui, porque ele vai retornar do final do processo de automação para cá, porque a finalização vai se dar o retorno dela do início do processo para cá, que a gente vai ver depois. A numeração do processo. A numeração do processo eu venho e modifico aqui, ó. Ó, nome do passo. Aqui ele iniciou com 2. Porque ele colocou aqui, porque eu acho que eu vim aqui e deixei com o nome 2 já o inicial, né? Mas eu posso vir aqui e modificar. Esse vai ser o meu passo inicial, ó, tipo do passo inicial. Então eu posso colocar ele com passo 1 ou passo 0. Geralmente eu acho que eles colocam passo 1, mas eu posso deixar aqui com passo 0. Porque esse meu passo aqui, que seria o inicial, ele vai ser o 1, que ele vai retornar para esse passo aqui. Então eu coloco um passo 1 aqui, por exemplo. Deixei aqui com passo 1, então esses são os passos. A etapa, a transição, quer dizer, seria esse símbolo aqui, ou a receptividade, né, por uma etapa ou por um passo. Coloco aqui, dou um OK. Tá aqui. Também é a mesma coisa, né? Aí a transição, a receptividade, né? Aí eu venho para cá, coloco a interligação que eu tenho entre as etapas ou os passos da minha transição. Eu coloco aqui. Nesse Graph7, como eu já elaborei, eu já elaborei, né? Vocês também viram o Ladder. Então, se quiser, dá para colocar a receptividade das transições nesse Graph7. Ou deixar no diagrama de contato. Porque a cada receptividade você pode ter associada aqui uma transição dessas aqui. Aí pronto, eu tenho minha transição aqui, certo? Se quiser, você pode colocar na tua receptividade aqui, por exemplo, colocar a numeração dela também, tá? Que é a receptividade 1, tá ali, ok? Aí colocar aqui do lado a receptividade. Aí você pega seu diagrama aqui, ó. Eu peguei, ele já deu um nome aqui para ele, diagrama 1. Você vem aqui no arquivo, coloca salvar como e pode selecionar um diretório ali para ele salvar, tá? Aqui ele já pegou um diretório padrão ali nas figuras, um diretório de figuras, né? Deixo aqui colocar aqui para ele sobrescrever. Ou você pode selecionar um diretório para você salvar ali com o nome que você quer para ele ser o seu diagrama.
O formato dele é DAIA, tá? Aí você pode vir aqui depois pegar e imprimir também. Pegar, jogar para impressão aqui, né? Imprimir em arquivo também, ou imprimir para PDF também. Pegar esse diagrama. Normalmente, para o Graph7, você associa a cada transição aqui, a receptividade para cada etapa aqui, o diagrama de contatos, que seria a condição para passar, a condição da transição, que a transição dá para passar de uma etapa para outra. Seria o comando do diagrama de contatos para passar de uma etapa para outra. Aí cada etapa tem uma ação associada, que seria o quê? Seria a ativação ou desativação das saídas de cada network no diagrama de contatos, no ladder. Só que muitas vezes no diagrama de contatos em software ou no diagrama de contatos no gráfico não tem espaço para você colocar o ladder aqui do lado. No software pode ser que tenha, porque você pode expandir ele aqui do lado e contrair. Mas em um gráfico impresso não tem espaço às vezes para você imprimir aqui ou desenhar, por exemplo. Então não é muitas vezes viável colocar aqui do lado, ou às vezes eles colocam em outras páginas aí descritas, ou seja, eles colocam impresso aqui o Graph7 e fazem referência a essas transições. Por exemplo, essa transição aqui está identificada como 1. Ou eu posso colocar aqui também T1, por exemplo. Transição 1. Aí eles fazem a referência depois em outras páginas lá, T1. Daí descrevem aqui o diagrama de contatos, então os contatos lá de comando, que dão a condição daí para passagem dessa etapa aqui para essa etapa. Então o diagrama de contatos que vai dar a condição ou comando para passagem dessa etapa ou a receptividade dessa etapa aqui para essa etapa, né? A receptividade para essa etapa aqui, da etapa 1. Então eles colocam em outra página no Graph7, para o gráfico, né? Então não fica viável para eles colocarem um gráfico que seria impresso. Em software pode ser colocado. Então você pode se referenciar pelo ladder ou pelo Graph7, pelo diagrama de contatos à parte. Deixa eu salvar aqui. Ele já foi salvo. Para a elaboração do Graph7, a gente dividiu anteriormente, como eu falei, na elaboração do diagrama de contatos, a parte do sistema de automação em etapas. O certo seria fazer um rascunho, ou rascunhar pelo menos ali em uma folha as etapas, ou um esboço do sistema de automação, do funcionamento dele em divisões, para verificar a ativação e a desativação dos atuadores. Aí com a ativação e a desativação dos atuadores, a gente divide as etapas do processo. É isso que é feito aqui no Graph7. Para fazer isso, daí a gente faria no esboço, que é a mesma coisa que pegar aqui no computador. A gente pode pegar o bloco de notas, o Word, ou até mesmo aqui no Dia Diagram. A gente pode fazer direto aqui no Graph7, eu posso fazer isso também. Pegar aqui as ações de cada etapa. As ações delas estão aqui, ó. A gente associa cada etapa dessas aqui, que eu vou colocando. Então no processo da automação industrial, da planta das esteiras de seleção de caixas de tamanho grande e pequeno, a gente tem as etapas que a gente divide o Graph7 para essa planta industrial. Então tem essas etapas aqui. A cada etapa vai corresponder às ações que cada etapa executa. Então eu divido a planta industrial em etapas que eu tenho para automatizar ela. Aí a cada etapa dessas aí vão corresponder uma série de ações
que vão ser executadas para essas etapas aí. Então eu puxo essas ações aqui para as etapas e efetuo o esboço dessas ações aí. Como a gente já fez o ladder, fica mais fácil elaborar essas ações. Por exemplo, eu coloquei aqui etapa 0. Qual seria a ação que é efetuada da etapa 0, que é a etapa inicial do processo? É o acionamento do botão de iniciar processo. Então, a ação que você tem no início do processo é o acionamento do botão de iniciar o processo. Está ali. Aí deixa eu ver se tem mais alguma ação aí nesse início. Não, é somente isso, porque a etapa inicial é isso. Aí a gente passa para a próxima etapa. Aí na próxima etapa nós teríamos o acionamento da esteira inclinada. É isso mesmo. Deixa eu ver, aí poderia ser na etapa inicial? Não, tem que ser nessa próxima etapa aqui, porque a esteira inclinada depois pode ser acionada automaticamente, sem o acionamento do botão de iniciar o processo. Porque depois ela desliga e tem que ser iniciada automaticamente. Aí depois eu tenho outras etapas também do meu processo. Então eu vou vendo outras etapas que eu tenho. Ah, depois de acionar a esteira inclinada. Então, acionamento da esteira horizontal. Que a caixa sobe pela esteira inclinada, daí ela chega no final da esteira inclinada, outra ação que eu tenho que efetuar é acionar a esteira horizontal. Aí depois de acionar a esteira horizontal, a caixa vai e passa pelo sensor 1 e 2. Daí como a gente viu lá, já adiantando, aí tem que armazenar o tamanho da caixa. Então é armazenamento virtual, mas tem que ser feito, né? Opa, deixa eu colocar já em ordem aqui as etapas, né? Aí eu vou colocar aqui do lado, mais ou menos em ordem as etapas. Depois qualquer coisa eu já reorganizo essas etapas aqui, tá? Porque essas são as ações das etapas. Então cada ação dessa vai estar associada a uma etapa dessas, a um quadradinho desse. Daí eu vou pegar, verificar outra etapa. Aí passou pelo sensor 1 e 2, daí a esteira horizontal já está acionada aqui, ó. Depois que ela foi acionada, ela se mantém acionada, né? Até eu ter outra ação de desativar a esteira horizontal. Daí armazenei o tamanho da caixa. Aí chegou no final da esteira horizontal, eu tenho que acionar os roletes da mesa giratória para puxar a caixa para cima da mesa. Beleza. E a esteira horizontal continua acionada, né?
Aí é... Opa, peguei o errado. Depois, a caixa chega no final da mesa giratória, eu tenho que acionar a mesa giratória para ela girar. E ao mesmo tempo, aí isso é na mesma etapa. Quer dizer, a mesma etapa pode corresponder a mais de uma ação. Eu tenho que desativar o rolete da mesa giratória. No mesmo tempo que eu aciono a mesa giratória para ela girar, eu tenho que desativar o rolete da mesa giratória, senão a caixa cai, né? Só observação, senão ela cai. Ah, eu lembrei de outra coisa também, ali para trás, por isso que eu falei ali. Que aqui eu posso desligar também a esteira horizontal. Então aqui. Eu tenho que desativar, eu posso desativar a esteira horizontal aqui já, porque a mesa está em cima a caixa está em cima da mesa giratória. Aí para a mesa giratória girar, a caixa tem que estar inteira em cima dela, senão ela não consegue girar. Então eu posso desligar a esteira horizontal. Só que antes disso, eu tenho que desligar a esteira inclinada, quando a caixa está em cima da esteira horizontal. Porque senão as caixas começam a se acumular em cima da esteira inclinada ou da esteira horizontal. Então eu tenho que desligar a hora que eu armazeno o tamanho da caixa. Então é aqui, ó, nessa etapa aqui, quando ela passa pelo sensor 1. Quando eu junto essas ações aqui, eu posso ter mais de uma ação em uma etapa. Essas ações aqui ocorrem ao mesmo tempo, então é uma etapa só. Então passou dessa etapa para essa etapa aqui, essas três ações ocorrem ao mesmo tempo. Então seriam duas desativações de dois atuadores e uma ativação de um atuador e uma network. Então em uma network eu posso ter um atuador e dois atuadores sendo desativados. Ou em uma etapa eu tenho um atuador e uma network e dois atuadores em duas networks diferentes sendo desativados. Então em uma etapa atuando em três atuadores, né? Aí eu faço isso daqui. Deixa eu verificar aqui. Isso. Vem em objetos e agrupar. Em agrupada ele vai pegar os três objetos ao mesmo tempo aqui, ó. Aí eu volto para essa seta aqui. Aí agora eu tenho que fazer a tem que fazer a outra. Eu tenho que fazer a outra ação para cá. Puxar essas ações para baixo. Armazenar o tamanho da caixa, então tem que fazer a ação para desativar o atuador 0. Que é a esteira inclinada.
Aqui é a mesma coisa, esses dois vão estar na mesma etapa. Então eles eles vão estar juntos daí, tá? Pronto, eles estão aqui. Agora continuando, então acionou a mesa giratória, desativou o rolete da mesa giratória, desativou a esteira horizontal. Nesse ponto aqui, a mesa giratória ela girou, está com a caixa em cima dela. Agora ela tem que enviar a caixa para a direita ou para a esquerda. Então aqui ela vai ter que pegar dois ramos. Esses dois ramos eles são divididos aqui, ó, pelas etapas. Então você divide em dois ramos de etapas. Então você vai ter uma divergência seletiva aqui. E depois você fecha em uma convergência seletiva. Então a gente pega, vai jogar aqui em duas ações daí, que podem ser feitas. Então eu vou pegar aqui uma ação. Pronto, dois ramos de atuação aqui. Se a caixa for pequena, relaciona os roletes da mesa para a caixa ir para a esquerda. Aí se ela for para a esquerda, ela aciona a esteira da esquerda, no próximo passo. Se a caixa for grande, ela aciona os roletes para mandar a caixa para a direita. Daí se a caixa for para a direita, ela aciona a esteira da direita. Aí se a caixa ela for para a esquerda ou for para a direita, se for para a esquerda vai acionar o sensor 10, se for para a direita vai acionar o sensor 9, daí a caixa entra pelo elevador da esquerda ou pelo elevador da direita. Ela retorna novamente ao início do processo, ela vai passar por uma outra etapa ou por uma outra transição. Então eu vou ter que ter uma outra ação aqui, novamente, para uma outra etapa, mesmo que ela seja vazia, mas ela vai ter que executar uma transição. Que eu posso colocar aqui ou lá no início. Então ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que acionar novamente. Desativar a mesa giratória que está ativa ainda.
Aí desativar os roletes da mesa giratória. Isso daqui, aí tem uma opção. Eu posso desativar agora ou depois. Mas é opcional, é melhor desativar agora, porque o próximo sensor que ele vai encontrar vão ser esses, o sensor 9 e 10. Então essas vão ser as ações que devem ser efetuadas mediante a receptividade dos sensores 9 e 10. Então é acionar a esteira horizontal não. Aqui eu errei que seria a esteira inclinada. Tá? Agora sim, esse é acionar a esteira inclinada, desativar a mesa giratória, desativar roletes da mesa giratória. Isso daqui, eles são efetuados juntos na mesma etapa. Eu não posso efetuar nessa etapa aqui e desativar a esteira para o elevador da esquerda ou a esteira para o elevador da direita. Por quê? Porque as esteiras têm que estar ativas até a caixa entrar no elevador da esteira e no elevador da direita. Não posso desativar essas esteiras com o sensor 10 ou sensor 9, porque eles estão no fim da esteira. E essas esteiras servem para empurrar a caixa para dentro do elevador. A caixa é como se ela caísse da esteira para dentro do elevador. Então eu não posso pegar e desativar as esteiras por esses sensores, porque senão as esteiras não vão conseguir pegar e jogar a caixa para dentro do elevador. Então eu tenho que desativar essas esteiras pelo próximo sensor. Mas qual seria o próximo sensor se o processo acaba aí? O próximo sensor seria o próximo sensor do início do processo, que seria o sensor 0. Então, como o sensor 9 e 10 eu não posso utilizar, então eu vou para o início do processo, que é o sensor 0, que ele é pego aqui do início, que seria depois do acionamento da esteira inclinada, novamente, que é daqui, ó, depois dessa etapa aqui. Aciona a esteira inclinada, aí após o acionamento da esteira inclinada, efetua-se daí no acionamento da esteira horizontal, que é pelo sensor 0, a desativação da esteira do elevador da direita e da esteira do elevador da esquerda. Então seria aqui na receptividade do sensor 0. A receptividade do sensor 0 aciona a esteira horizontal, que vai desativar a esteira do elevador da direita e do elevador da esquerda, e ou do elevador da esquerda. Então eu venho aqui no meu zoom, reduzo um pouco o zoom, vou pegar aqui por 75%. Aí eu vou selecionar aqui depois do acionamento da esteira horizontal, tiro isso daqui, passar um pouco aqui para baixo, aqui. Pronto, desativação da esteira da esquerda e da direita.
Pronto, esse seria um esboço do Graph7 que você tem das ações que o processo vai fazer dividida por etapas. Então as etapas se dividem assim: acionamento do botão de iniciar o processo, aí depois o acionamento da esteira inclinada, a outra etapa faz o acionamento da esteira horizontal e desativação da esteira da esquerda e da direita dos elevadores. Depois armazenar o tamanho da caixa e desativar a esteira inclinada, acionar os roletes da mesa giratória quando a caixa chegar no final da esteira horizontal, acionar a mesa giratória, desativar o rolete da mesa giratória quando a caixa tiver alcançar o sensor 6, desativar a esteira horizontal. Depois acionar os roletes para a esquerda, se a caixa for pequena, a hora que a mesa girar, acabou de girar, ou acionar os roletes para a direita, se a caixa for grande. Acionar para a esteira da esquerda, caixa pequena, acionar a esteira da direita, se a caixa for grande. Aí se a caixa for grande ou pequena, e ela entrar para a esteira da direita ou da esquerda, depois que a caixa saiu por um dos elevadores ali, ela aciona a esteira inclinada novamente, reinicia o processo. Desliga a mesa giratória, retornando para sua posição inicial, em direção à esteira inclinada, desativa os roletes da mesa giratória, parando os atuadores, reiniciando a esteira inclinada novamente. Chegando ao final da esteira inclinada no sensor 0, ela liga a esteira horizontal novamente e desliga as esteiras da direita ou da esquerda outra vez. E é claro, também limpa a memória da caixa, que pode ser colocado aqui ao final também. Então uma revisão aqui ao final. Então incluir mais uma ação aqui para o final. Pronto, limpar a memória de armazenamento do tamanho da caixa. Por quê? Porque senão a próxima caixa vai vir lá, ela vai guardar o tamanho da caixa anterior se ela for grande, né? Se guardar com bit 1, o tamanho da memória, o tamanho da caixa grande. Então ela vai manter como grande as outras caixas que virão. Então tem que limpar para guardar o tamanho da próxima caixa. O que a gente faz em seguida? Então já tem as etapas aqui feitas. Creio que não foi esquecido nenhuma. Aí dessa última etapa aqui a gente retorna com esse arco de retorno aqui para etapa 1, não para a etapa inicial do botão de iniciar. Então a gente retorna para cá, tá? A gente pode retornar para transição ou para etapa. Sempre a gente tem, de acordo com o Graph7, as normas do Graph7 ali, da apostila do Graph7 lá da página, entre duas etapas você sempre tem que ter uma transição. Entre duas transições sempre você tem que ter pelo menos uma etapa. Então, se você retornar aqui com uma transição aqui e puxar daí um retorno desses aqui, esse retorno, se ele sair daqui de uma transição, ele vai ter que retornar para uma etapa direto.
Se ele sair de uma etapa, ele vai ter que retornar para uma transição. Então, se ele sair daqui de uma transição aqui e não tiver uma etapa, ele vai retornar aqui direto aqui para depois de uma transição, ou seja, ele vem direto para a entrada de uma etapa. Se ele sair daqui de uma etapa, da saída de uma etapa aqui não tiver uma transição, ele vai entrar aqui, ó, a flechinha dele, para a entrada de uma transição. Então ele tem que passar, se sair de uma etapa, ele vai ter que entrar em uma transição. Se ele sair de uma transição, ele vai ter que entrar em uma etapa. Então tem que seguir certinho o fluxo aqui do Graph7. O fluxo do Graph7, de acordo lá com as normas que foi dada na apostila ali na página do Moodle, é de cima para baixo aqui, seguindo o fluxo do grafo aqui, do Graph7. Então é simples, ele segue essa orientação aqui, de acordo com o que é dado pelo nome aqui dos arcos orientados, né, de cima para baixo. Então esses arcos aqui, ou essas linhas aqui, elas teriam que ter umas setas, por isso que são chamados arcos orientados. Quando ele não tem uma seta, a orientação dele é de cima para baixo, então segue essa orientação aqui, ó, de cima para baixo. Então, se não tem a seta, a orientação é de cima para baixo. Se tem a seta de orientação, é quando ele está retornando aqui para cima. Então, retornando para cima aqui, se ele está saindo de uma etapa, ele tem que entrar e retornar aqui para uma transição. Se ele está saindo de uma transição aqui, de cima para baixo, aí ele tem que retornar para uma etapa. Continuando aqui, como nós temos as nossas ações, então a lista das descrições, e cada ação é relacionada a uma etapa, aí por etapa você pode ter mais de uma ação, então relacionamento de grupos, né? Para cada ação você tem uma etapa, mais uma etapa você pode ter mais de uma ação, ou um grupo de ações. Então a gente pega aqui e vai colocando as etapas correspondentes aqui, né? Então aqui acionamento do botão de iniciar o processo está a etapa 0. Acionamento da esteira inclinada está a etapa 1. Beleza. Então vamos colocando aqui a etapa 2. Está aqui a etapa 2. Lembrando a vocês aqui, ó, que clica 2 vezes nos quadradinhos, tá? Você tem que clicar 2 vezes aqui e dá um OK. Aí depois você vem aqui, clica aqui no Workbench, no Worksheet aqui para ele aparecer. Aí você ajusta os arcos orientados aqui, tá? São esses ramos aqui. Aí por uma questão de bug eles saem assim. Eles têm que corrigir isso ainda, o grupo que desenvolveu. Porque como é freeware e ele foi desenvolvido pelo Linux, com as bibliotecas gráficas do Linux, então passa às vezes para o Windows, eles têm esses probleminhas. Biblioteca gráfica compatibilidade com Windows, ou compatibilidade entre as bibliotecas gráficas, tá? Que eles jogam para cá, entre os sistemas, né? Principalmente sistemas operacionais. Por exemplo, esse daqui também, que ele já sai com valor 2 para etapa, também é um dos problemas, né?